Divirta-se. Cultura é divirta-se. Olá, seja bem-vindo ao podcast do Divirta-se, o seu podcast de cultura do Jornal Estado de Minas. Eu sou o Otávio e hoje estou animadíssimo para fazer essa entrevista que a gente está começando aqui. Eu estou online, como vocês podem perceber, com Kiko Dinucci, do Metametá, cineasta, artista visual, que estará aqui em Minas nesse fim de semana. Então, a gente vai conversar sobre tudo. Ele vai fazer uma apresentação com o Metametá no sábado e uma apresentação do trabalho solo em Sabará, o que é muito legal, um evento super bacana. A gente vai falar disso tudo agora. Fala, Kiko, tudo bem? Tudo bem, tudo jóia, Otávio. Beleza. Cara, vamos começar do comecinho, assim. Eu queria saber como é que foi o seu primeiro passo com a música, porque, né, você tem um trabalho extenso aí em várias áreas, mas acho que a música é o seu carro-chefe, assim. Como é que foi? Seus pais eram músicos? Você tinha muito acesso à música na infância? Conta um pouquinho dessa parte pra gente dar uma esquentada, cara. Eu não tinha músico na família, né? Eu digo que eu fui formado por rádio, TV e os discos dos meus pais, né? Meus pais não tinham muitos discos também, eles tinham lá uns 20 discos só, mas eu ficava ouvindo os mesmos, né? Tinha Alcione, tinha música caipira, tinha Beth Carvalho, tinha Maria Bethânia, tinha Queen. Eu fiquei ouvindo esses discos, depois minha irmã começou a curtir rock anos 80, ela era 4 anos mais velha que eu, né? E ela começou a trazer disco para casa, Titãs, Legião Urbana, essas coisas. E começou a trazer rock também da cena internacional, né? Sei lá, New Order, Ramones. Eu fui escutando, foi minha escola. Eu ganhei um violão com 5 anos, mas eu não levei a sério, não. Esse violão ficou sendo jogado de um canto para o outro, sendo quebrado. Todas as brigas que eu tinha com a minha irmã, esse violão voava para algum lugar. Então, esse violão, eu recuperei esse violão na adolescência, no começo da adolescência, que eu comecei a falar, pô, acho que vou tirar umas músicas. Comecei a tirar umas músicas de uns mineiros aí, os caras do Sepultura. E Que legal. daí eu lembro que o Max Cavalera, ele tocava com 4 cordas, né? Eu descobri isso, eu falei, pô, meu violão só tinha 4 cordas. Eu falei, pô, perfeito. Aí comecei a tirar umas músicas Sepultura, uns rock, assim, né? E foi quando eu comecei a usar essas coisas do power accord, né? Foi a primeira coisa que eu aprendi. Eu tinha aprendido uma frase sei lá, do Michael Jackson, dos anos 80. A frase do Bad, eu tinha aprendido, foi a primeira coisa que eu aprendi no violão. Ela fala... Uma brincadeira ali com a escala cromática. Mas foi com Sepultura e rock pesado que eu desenterrei esse violão todo remendado com durex. Eu apertava ele assim, ele fazia o trêmulo já, né? Não precisava nem de alavanca. Então, daí disso eu comprei a guitarra, ganhei a guitarra da minha mãe, enchi o saco da minha mãe para ela me dar a guitarra. Ela foi numa loja de antiguidade, me achou uma guitarra chamada Jennifer, uma marca antiga. Ah, eu tive uma também, que legal, que coincidência boa. Eu acho que a fábrica era até em São José dos Campos, eu acho, se eu não me engano. E daí eu fui enveredando pelo punk, depois, né, me cansei do metal, porque o metal era uma coisa meio erudita, né? Tinha que saber tocar bem, qualquer banda de metal que você fosse tirar, tinha solos, tinha coisas muito precisas, assim, o punk me libertou um pouco disso. Aí o próprio punk foi me dando uma visão de mundo um pouco mais ampla, né, dentro da música, embora você possa pensar assim, Sex Pistols e Ramones é uma coisa quadrada e era mesmo, né, de certa maneira, mas o que estava no entorno ali, por exemplo, do Ramones, não tinha só o Ramones, tinha o Television, tinha o Talking Heads, tinha, né, as outras coisas ali, o Blonde. Aí eu comecei além do punk hardcore, eu comecei a prestar atenção no proto-punk e no pós-punk também, no pós-punk que veio depois, o Bill, o Joy Division e o Bauhaus. Eu comecei a ampliar, comecei a ver, pô, os caras botam reggae aqui,
botam funk, The Clash, né? Tocando coisa de reggae, de funk, no meio do punk ali. Isso foi me abrindo a cabeça para que eu voltasse lá os discos da minha mãe, do meu pai, né? E começasse a descobrir música brasileira de uma maneira mais intensa, porque na adolescência eu tentei negar, né? Porque, não vou ouvir as músicas que meus pais ouvem, né? Então, mas depois eu comecei a recorrer, comecei a ver que era legal música brasileira e fui achar no samba essa coisa transgressora do punk, eu fui achar no samba, né? Para mim, ali na metade dos anos 90, o rock estava muito saturado, Nirvana tinha estourado, aí um monte de banda grunge estourou também, daí tentaram comercializar um monte de coisa que era indie, alternativa, se ligava a rádio, você não sabia mais o que era alternativo, o que era indie, tava tudo meio com a mesma estética, né? E a morte do Nirvana, para mim, foi um tiro na cabeça do rock, ali, de uma maneira geral. Eu vi uma crise saindo dessas bandas alternativas que assinaram com as gravadoras, né? E daí teve a explosão da música eletrônica. Eu fui navegando no meio disso tudo, achei o samba uma maneira transgressora. Para mim foi como redescobrir o rock de novo. Assim. Pois é, e aí você começou a tocar em show, em bar, como é que foi esse inicinho, assim? Onde foi a sua primeira apresentação ao vivo? A primeira apresentação foi na escola do bairro, onde eu cresci, Parque Secap, Guarulhos. Mas eu lembro que eu tive as bandas hardcore, assim, tocava em bares, a gente alugava uns lugares também, salão de cabeleireiro, umas coisas assim, inusitadas, né? Mas eu lembro que eu frequentei muita roda de samba, sem ser profissional, assim mesmo, rodas que não eram em bar, não eram rodas comerciais, né? Digamos assim, eram rodas fechadas, quintais. Nossa, acho que eu perdi a voz, peraí. Aí, depois, acho que foi mais ou menos em 2002, em 2003 para 2004, mais ou menos, que eu comecei a mostrar minhas músicas mesmo. Os sambas que eu estava fazendo, né? Que eram um pouco diferentes, era uma coisa mais puxada para o samba paulista, para o Vanzolini, para o Geraldo Filme, para a Dona Irã. E daí eu comecei a tocar em bar. Tocava num bar chamado Aldo Borogodó, em Pinheiros, que existe até hoje, né? Um bar de samba, choro. Eu tocava lá com o meu projeto Bando Afro Macarrônico. E era um dia meio fora da curva ali dentro do bar, né? A gente tocava só coisa autoral, aquela mistura a gente já fazia, né? Aquilo que está registrado no disco Pastiche Nagô, era o som que a gente fazia de quarta-feira lá no Aldo Borogodó. E daí eu fui, né? Teve um encontro com a Jussara. Aí foi uma coisa, mas eu lembro muito do Aldo Borogodó ser um centralizador, assim, de uma confluência de artistas, né? Foi lá que eu trombei o Thiago, Jussara tocava lá também, então acho que o Aldo Borogodó catalisou muita coisa nessa época aí. Que legal, né? Falando um pouco de samba, né? Eu já vi uma entrevista sua, já li, que se diz que o samba, que apesar da música africana, né? O samba ter um pouco da música africana, isso ficou mais restrito ao início, né? Do samba no Brasil. Que depois ele foi tendo influências europeias e que foi ficando também uma coisa mais para erudita. Você pode falar um pouco disso, assim? Nessa época, você já conseguia ver isso? Fala um pouquinho dessa parte, por favor. De uma maneira geral, eu vejo o samba ainda muito africano, né? Não tem como. Você pega qualquer samba, você vai em qualquer roda, você fala, não, só pode ser africano. Mas o que eu quis dizer é que no início ali no início do samba gravado, né, em fonograma, o Donga, o João da Baiana, aquilo que está acontecendo no Rio de Janeiro naquele momento,
tinha resquícios de um samba da Bahia, onde as cordas eram mais polifônicas, como são ainda hoje na Bahia, né? Nas chulas, no samba de roda, ainda você vê um jeito de tocar viola que não é o jeito da harmonia do samba carioca, né? Então, eu acho que na medida que o samba começa a se firmar como música nacional na rádio no começo do século XX, a orquestração, a coisa vai ganhando um caráter mais europeu mesmo, né? De harmonização ali, de cadência e harmonização. Mas mesmo assim, o africano atropela tudo, né? A influência africana é muito forte, mas lógico, tem coisa na própria construção do samba melódica e tal, tem muita influência portuguesa ali também. Mas eu acho que a coisa africana predomina muito, mesmo passando por esse processo das orquestras no século XX ali, e o jeito de harmonizar ainda, a característica africana ainda é muito pulsante no samba. Pois é, a gente pode retomar esse assunto um pouquinho quando a gente chegar nos discos do Metá Metá, né, até das questões, mas vamos por partes. E aí, então, foi lá no O do Borogodó que você conheceu a Jussara? Não, eu conheci a Jussara num show de um grupo que ela fazia parte, chamada Abaca. Foi em 99, foi nesse show, um amigo nosso em comum falou, tem que te apresentar umas pessoas. E nesse mesmo dia ele me apresentou para a banda inteira ali, né? Tinha a Jussara, tinha o Marcelo Preto, que faleceu esses dias. Tinha o Lico Antônio, tinha o Chico Saraiva, Renata Amaral, tinha um monte de gente que fazia parte desse grupo. Eu conheci eles todos nesse dia. E eu conheci a Jussara, massa, a gente não virou amigo de uma hora para outra, assim, né? A gente foi se reencontrar de novo em 2003. 2003 para 2004. Foi quando ela me convidou para fazer um show que ela tinha marcado no Sesc, e ainda não tinha banda formada. E ela me chamou para acompanhar, e eu fui mostrando minhas músicas foram entrando no repertório. Depois ela quis fazer um disco dela, o primeiro disco solo dela. E daí a mesma coisa, minhas músicas começaram a entrar no disco. Ela falou, Kiko, sua presença tá tão forte no disco que eu vou dividir o disco com você, vai ser Kiko e Jussara. Eu falei, pô, será que é isso mesmo? Ela, não, é isso mesmo, Kiko e Jussara. Daí que virou o disco Padê, que é nosso primeiro disco, né? Primeiro disco, eu já tinha gravado disco com bandas, punks e coisa. E a Jussara com a Baca e o Vesper, né? Que eram as bandas que ela tocava. Mas disco solo de cada um foi essa dupla aí. E daí foi uma parceria que não parou mais, né? Esse disco Padê, ele deu muito chão para o que viria a ser o Metá Metá depois, né? Então, aí é isso, aí é uma história de vida, de amizade muito misturada com a vida artística também, né? Então tem essa complexidade. A gente se aventura junto para vários lugares assim musicais e de vida, e é minha principal parceira, minha melhor amiga. Ah, que bonito. Cara, a gente está no Portal Ai, né? A gente vai estar aqui no YouTube do Portal Ai e vai ter gente de todo tipo, talvez, assistindo. Então, eu queria que você falasse um pouco, né? Até para a gente poder dar uma divulgada no show de sábado. O que é o metametá? Como que você define? Porque, assim, em geral, a imprensa tem esse problema de querer pôr os artistas em rótulos, em caixinhas de estilos e tal, mas se tem um rolê musical difícil de fazer isso, eu acho que é o metametá e o seu trabalho mesmo. Mas se alguém, assim, na fila do ônibus, te perguntar o que é o metametá, que você, tipo assim, pô, vamos lá no meu show, eu toco com a banda, que é. Eu recebo muito essa pergunta, né? Às vezes no Uber. Você toca, o cara me vê com violão, fala, você toca, o que você toca? Daí eu falo, meu Deus. Se eu falar assim, geralmente eu falo, toco música brasileira. Aí o cara vai falar assim, MPB? O que o cara imagina? Ele imagina um cara no barzinho, com violão, tocando um Djavan, bem calminho. Sim. Aí eu falo, não é MPB, porque MPB, sei lá, um estilo, né?
mas é música brasileira. Aí, o que quer dizer música brasileira? Pode ser Sepultura, pode ser Calbi Peixoto, pode ser, sei lá, Angela Rorô, pode ser Legião Urbana, pode ser qualquer coisa, música brasileira também, né? A música Sim. feita no Brasil. Mas é muito difícil de explicar em poucas palavras, mas eu acho que, assim, resumindo, Metá Metá são três pessoas, três personas ali, três personalidades que se encontram, cada um com sua bagagem em música brasileira. A gente tem uma característica de usar os nossos instrumentos de um jeito que não é usado normalmente. Então, o meu violão não é bem um violão, o sax não é bem um sax, a voz não é bem uma voz. A gente tem um compromisso muito grande com a invenção, a gente é viciado nessa coisa de invenção, de se surpreender antes e depois surpreender o público, quem sabe. E a gente gosta de experimentar. E tudo isso calcado na música brasileira, né? Então, não sei se isso explica alguma coisa, a explicação geral que eu dou, eu falo assim, vai no YouTube, põe lá Metá Metá e ouve. Então, os ouvintes do podcast é o que eu aconselho é isso, pô, escreve Metá Metá nas plataformas aí que vocês usam e veja como é o som, porque é um som maluco, um disco é diferente do outro, um disco não tem nada a ver com o outro, nossos trabalhos solos não tem nada a ver um com o outro, mas eu acho que tem esse compromisso com a música brasileira e com a invenção, né? Tem uma inquietação, tem uma pulguinha atrás da orelha que fica fazendo a gente criar coisas malucas e inventivas. Pois é, tem uma coisa de frases, né? Tanto os instrumentos quanto a letra, nem sempre é essas harmonias tradicionais, como você acabou de comentar. De Sim. onde que vocês tiraram isso? Como que foi, assim, os primeiros ensaios? Porque você falou, né? Conheceu eles, aí você começou a tocar com a Jussara. O Thiago é até mineiro, né? Apesar de morar em São Uhum. Paulo muito tempo e tudo. Mas como que foi isso, assim, essa união e ao mesmo tempo vocês três com essa doideira no sangue, assim, da construção musical que não é essa construção, se é que dá para chamar, se é que existe uma construção tradicional, né? Como que foi esses primeiros ensaios antes do disco e tudo? Bom, lá até no Padê um pouco, em certa medida. No Padê tem uma música chamada Imitação, do Batatinha, que ali eu acho o embrião do Metá Metá. Tem uma frase de blues que fica meio hipnótica a música inteira. Ela passa pela harmonia, mas ela esconde também a harmonia. Eu acho que é ali que dá o chão do Metá Metá. Essa influência da polifonia é a influência da África, né? Tem os mestres da polifonia são os africanos. Então a gente ouvia muita música africana, música pop africana, dos anos 70 e 80. Tipo E a o gente, quê? Desculpa ah, interromper, mas... orquestra polirritmo, orquestra baobá, música angolana, né? Tinha uma coletânea de música angolana que chamava Soul of Angola, que a gente tinha vários grupos, Quiesos, tinham vários grupos assim de samba, né? A gente ficava prestando muita atenção no violão, nas guitarras, do jeito que o africano toca guitarra, isso na África Central toda, assim, na África do Norte tem uma estrutura um pouco diferente, mas na África Central e na África do Sul também tem um jeito de tocar guitarra que a harmonia não anda muito, né? Às vezes a música tem 3 acordes ou 2 acordes, às vezes a música fica 10 minutos nesses 2 acordes, e eles cantam muita coisa em cima desses 2 acordes, mas é como se fosse a música caipira, mais ou menos a harmonia, né? A harmonia um pouco mais enxuta. Só que em vez de eles fazerem um acorde, eles começam a tocar as notas daquele acorde ou não, e eles começam a formar um batuque ali, como se fosse uma calimba, enxergar aquele instrumento de corda como se fosse uma coisa mais melódica, com acentos rítmicos, e você começa a pensar a corda de um jeito mais polifônico e
menos um ataque, né, de acordes, um ataque de notas juntas. Então, as notas estão todas alternadas, formando um ritmo, um balanço ali, e a gente começou a sacar isso, muito. Paralelo a isso, a gente também prestava muita atenção naquela escola da música de invenção no Brasil. O que eu vou chamar de música de invenção? O Itamar, o Tom Zé, o Walter Franco, o Arrigo Barnabé. Eles também tinham uma cabeça um pouco mais polifônica, que saía daquela harmonia pós-bossa nova, né? Então, se você pegar o disco Estudando Samba do Tom Zé, ele é todo picotado, a harmonia é toda fragmentada, né? É a obra do Itamar Assunção, muito calcada no baixo. Então a gente também prestou atenção, essa galera também influenciou muito. Mas eu lembro que a música africana e daí um jeito de perceber os ritmos do Brasil também de uma maneira mais polifônica, né? Como a gente tem a música que tocou na rádio, a coisa mais ligada ao fonograma, tem o samba, tem MPB, tem o forró, tem alguns ritmos definidos, mas a gama de ritmos que tem no Brasil todo, que não chega nessa cultura fonográfica, posso citar, sei lá, carimbó, tambor de crioula, maracatu, um monte de coisa, jongo, um monte de ritmo, né? Congada, que tem trocentas milhões aí em Minas, o reinado, né? Tem várias coisas que às vezes não chega nessa cultura de rádio, de fonograma, a música pop, né, digamos. Então a gente começou a prestar atenção nisso também. Por exemplo, aqui no interior de São Paulo tem um ritmo bem africano chamado batuque. O pessoal chama batuque de umbigada, batuque. E é super polifônico, são 3 tambores, é muito parecido com o tambor de crioula, lá do Maranhão. É super polifônico. E a gente começou a prestar atenção nisso, do jeito que cada coisa ataca no tempo certo, formando o ritmo, formando uma espécie de uma engrenagem, né? Então a gente começou a pensar isso, numa engrenagem que fosse muito rítmica, e isso se alastrou também para o Passo Torto, né? Que é um projeto também que eu tinha com o Rômulo Frois, com o Rodrigo Campos, com o Marcelo Cabral, que a gente também não tocava muita harmonia, a gente fazia os sambas e aquele samba ia virando uma engrenagem polifônica. Isso foi no disco da Elza Soares, né? Na Mulher do Fim do Mundo, a estrutura é toda do Passo Torto ali, aquela estrutura, aquela cara do disco, o jeito que as cordas se mostram, as guitarras, foi uma coisa criada no Passo Torto, né? E o Passo Torto é a banda do disco. Então, acho que tem essa pesquisa, ela não foi muito racional, não, mas acho que foi uma confluência mesmo de a gente tentar buscar a coisa mais polifônica do samba e de outros ritmos do Brasil ou de fora. Legal. Vamos falar depois um pouquinho mais desse disco da Elza, que ele é bem marcante mesmo, né? E acho até que rompeu um pouco a bolha mais do que alguns dos outros trabalhos. Mas ainda no Metá, quando surge o primeiro disco, né? O Verdinho, vocês já foram com essa ideia, então, mesmo, de fazer nessas estruturas que você citou, essa coisa polifônica, com essa coisa da África, e, ao mesmo tempo, começou a aparecer, já no Padê, né, até antes do Verdinho, uma coisa que remete muito à religião de matriz africana, do tambor de terreiro ali. Como que apareceu isso? Você é um cara religioso? Conta um pouquinho dessa conexão, porque isso está muito presente, né? Especialmente na obra da Jussara também, mas no Metá todo, no Padê. Conta aí. Bom, tem 2 coisas que influenciaram bastante na sonoridade do primeiro disco. Eu estava falando do Aldo Borogodó, como ele influenciou ali o disco do Afro Macarrônico, né? Tem uma coisa muito importante, que na época que a gente estava fazendo o Metá, a gente tocava num lugar chamado Casa de Francisca, que na época era uma casinha para 40 pessoas, não tinha microfone, você tocava ali no meio das mesas e só com o som, né?
Às vezes botava um microfone over, só para ter uma mínima amplificação. Mas o que acontecia? As pessoas ficavam quietinhas e a gente tinha que ser ouvido. Se todo mundo tocasse o tempo todo, talvez a letra não desse para perceber. Se você perceber no primeiro disco, no Metá Metá, existe muita pausa, muito silêncio. Tem hora que a letra atravessa sozinha o silêncio. Tem muita preocupação que cada um vai pôr em cada lugar. Lógico que isso não foi tão racional, mas a gente tomou um cuidado de tudo não explodir ao mesmo tempo. No fim do disco explode, tem uma banda no fim do disco, né? Mas no geral ali ele é bem minimalista, porque foi o lugar que a gente tocava, influenciou. A gente fazia show naquele lugar, a gente foi criando para funcionar naquele lugar, na casa de Francisca, e isso contaminou o disco. A influência africana, e principalmente de afro-religiosa, está lá desde o Padê, né? Está em todos os discos. Então, tem a ver com a vivência mesmo. Em 2005, eu tinha feito um documentário sobre Exu, e eu fiquei um ano imerso, né, nos terreiros, e passando todo fim de semana em festa de terreiro, entrevistando muita gente, e conheci minha sacerdotisa nesse filme, a Yassandra. Yassandra Pega. Ela é falecida já. E eu conheci ela nesse filme e comecei a frequentar o terreiro dela. Quando eu vi, já era um filho de santo lá, participando dos sacrifícios. Era o Ogã da casa ali, tocava, né? Então, essa coisa, tocava tambor lá. Então, era uma vivência, era muita... Tem gente que acha que a gente pesquisou, né? Ah, vocês fizeram a pesquisa de campo. A pesquisa de campo foi lá, na cozinha, galinha, ritual, é isso aí mesmo. Limpar galinha, limpar bode, varrer terreiro. A pesquisa musical do Metá Metá é um pouco essa vivência, né? Então, os três tinham essa vivência e elas começaram a aparecer na música, foi uma coisa muito natural. Lógico que a gente tinha esse desejo de buscar isso mais, né? Naquele momento, tava uma coisa meio escondida, no samba não se falava muito, na MPB também não, tava uma coisa meio... Não se falava muito, mas logo depois, não por nossa causa, mas as pessoas começaram a falar mais, e lógico que na Bahia sempre se falou, né? Você pegar, sei lá, a obra do Gilberto Gil e do Caetano, sempre se falou da Bethânia, da Gal, sempre se falou ali. Na Bahia, isso é vivência mesmo, assim, né? Tipo, o nome de bairro. Um bairro, sei lá, você pega Ogunjá, sei lá, tem um nome iorubá ali, um bairro, né? Então, tem essa influência gritante lá, né? Mas eu digo ali no nosso meio, em São Paulo, na música alternativa, não tinha muito essa abordagem, não. Mas foi natural, foi coisa de vivência mesmo, de segurar a galinha no terreiro. Legal, você falou da casa de Francisco, eu já fui num show do Metá Metá lá, é muito bonito mesmo, já na nova, né? Eu não fui nessa primeira, já fui depois daquela reforma e tudo. Sim. Mas muito incrível mesmo, até a sonoridade ainda é muito diferente. Eu já vi vocês, acho que foi até ano passado, aqui na Autêntica também, e é muito diferente, né? Assim, realmente a proposta sonora, auditiva do espaço é bem diferente. Mas aí vocês foram fazendo, e o Metá Metá teve de cara, assim, uma boa aceitação? Como que foi essa coisa? Vocês gravaram em analógico, né, os primeiros álbuns. Por que essa escolha? E depois fala um pouquinho da recepção desse disco, como que foi a carreira dele, assim. Metá Metá, ele se consolidou não, ele se formou no finalzinho de 2007 para 2008. O Thiago, ele já estava participando de uns shows do Padê, e a gente foi criando essa coisa que a gente sabia que não era mais Padê. E a gente foi formando Metá Metá. Então a gente foi gravar só em 2011. Naquele instante, o Metá Metá era nosso grupo mais alternativo, mais desconhecido, mais lado B. Todo mundo tinha um projetinho.
E a gente não considerava o Metameta no nosso emprego ou trabalho principal. Era assim. E tanto quando a gente gravou, eu falei assim, gente, vamos gravar um próximo logo com banda, porque esse disco aí não vai dar em nada. É um disco de sax, voz e violão, não tem graça, não vai dar em nada, né? Eu apostei no fracasso total, eles tiram sarro de mim até hoje. E ninguém vai gostar desse negócio. Muito estranho, muito, sei lá. E teve uma aceitação muito boa, né? Teve uma aceitação muito boa. De repente os shows começaram a encher, a gente começou a não entender direito. E logo no ano seguinte, em 2012, a gente lançou o Metal Metal, que já era um disco totalmente diferente, uma puta pancadaria, com mais influência de rock, de free jazz. E a gente também ganhou outros públicos, perdeu outro. A gente tem sempre esse movimento quando lança um disco. Os nossos projetos assim são muito diferentes um dos outros e quando a gente lança, a gente perde algum público artista antigo e ganha um novo, porque os discos têm direções muito opostas, né? Às vezes são muito agressivos, às vezes são mais calmos. Eu acho agressivos de uma maneira geral, todos, assim, né? Todos os discos que eu fiz têm uma agressividade. Mesmo que pareça que tá calma, mas tem uma angústia ali, né? No meio. Sim. Então é isso, acho que teve aceitação, hoje é o nosso projeto mais conhecido, né? Mas também não é o nosso principal projeto, isso é engraçado. A gente nunca teve uma concepção sei lá, de ser o Rolling Stones, assim, não, esse é o nosso carro-chefe, vamos investir nisso, vamos descolar um empresário para impulsionar essa banda para frente. Então nunca foi nosso principal emprego, assim, ele é um projeto a mais na nossa cabeça, tanto que a gente não grava disco novo há 10 anos, né? A gente não achou motivo para gravar um disco novo, assim, uma história muito diferente dos outros discos. Então a gente ficou assim, pô, vamos reinventando as músicas antigas. Ontem mesmo a gente fez um show e que a gente improvisou, entrou no palco sem saber o que ia tocar e não podia falar o que ia tocar. Então a gente começou a improvisar uma coisa inexistente, livre, e a gente achando as músicas do Metá no meio desses improvisos. E às vezes as músicas apareciam de um jeito louco, diferente, em outro andamento, em outro tom, em outra harmonia. E a gente ficou reinventando as músicas do Metá na frente do público, ali no improviso, né? Então, quem sabe a gente faça isso no Autêntica também, pode ser legal. E vira uma música só, né? O show inteiro uma música só, 1h10. Uma música entrando dentro da outra, uma experiência mais doida, assim, né? Então a gente experimenta mais no campo do ao vivo mesmo, né? A banda tá ali quietinha, daí vai ter um show do Metá, a mágica acontece ali. Eu, Thiago, a Jussara, a gente sobe no palco e a mágica acontece. Mas a gente não tem material para um disco novo e os projetos paralelos também, eles são muitos, né? A gente fica inventando coisa toda hora. Então acho que isso também, de certa maneira, faz os discos do Metá não acontecerem, né? Um disco novo do Metá, que a gente acaba depositando energia nos projetos, nos outros projetos. Pois é. A gente pode falar então um pouco, né, dos próximos projetos, mas antes o Metametá, você vê, eu já vi pessoal falando tanto de Tom Zé, né, uma influência um pouco, você mesmo citou aqui, o Itamar Assunção, a Lira Paulistana ali um pouco, né? Isso foi uma intenção, que tem esse lado da experimentação que é um pouco presente, especialmente no Tom Zé, a gente é mais acostumado a ver isso, até um pouco parecido com isso que você está falando mesmo, né? No ao vivo ali, faz uma releitura, aproveita uns barulhos mais aleatórios, né? Uma sonoridade que não seja tão harmoniosa, às vezes, inicialmente, e que depois acaba preenchendo ali com tudo. Existe, isso foi pensado, essa influência, vocês consumiam Itamar Assunção e Tom Zé bastante nessa época do início do Metametá? A gente ouviu alguns discos juntos que influenciaram a gente. Eu lembro que na época, por exemplo, para citar um exemplo, na época do Metal, a gente estava vidrado num disco
uma cantora chamada Nena Cherry. A Nena Cherry, ela tinha lançado... Ela é filha do Don Cherry, que era um trompetista de jazz, e que depois virou trompetista de free jazz, tocou com o Coltrane, tocou com o Ornette Coleman. Depois ele começou a se desprender desse rótulo de jazz e começou a fazer uma música mais livre, e tem até o projeto Codona com Naná Vasconcelos. Mas essa mulher, a Nena Cherry, ela em 2010 para 2011, 2011 para 2012, ela lança um disco chamado Cherry Thing, que ela pega um grupo de free jazz norueguês chamada The Thing, um grupo que fazia muito barulho, um trio, sax, bateria e baixo, e gravou canções com essa banda, mas eram canções totalmente derretidas dentro de um ambiente de música livre, de free jazz, e a gente pirou nesse disco, o jeito que ela cantava canções conhecidas, são discos de cover, de versões, né? Então ela canta coisas meio clássicas, assim, mas canta numa roupagem free jazz. Eu lembro que a gente ouviu muito esse disco. Quando a gente entrou no estúdio, a gente falava pro cara, ó, a gente quer mais ou menos essa sonoridade. Lógico que a gente foi fazer outra coisa, né? Mas eu lembro, assim, uma coisa que sempre chamou a atenção nossa, que sempre foi uma influência, é o que eu chamo de música de invenção. Esses caras do Brasil, Naná Vasconcelos, Hermeto, Tom Zé, Walter Franco, Jorge Maltner, né? Essa coisa, Itamar, Arrigo, esses caras influenciaram bastante a gente, mas a música brasileira de uma maneira geral, e também não quero separar esses caras como vanguarda e, tipo, dizer que, sei lá, Gilberto Gil, Jorge Ben também não é vanguarda. Eu acho que tudo dentro do campo da música brasileira ali, tudo é muito vanguarda. João Bosco, Aldir Blanc, tudo é muito gritante, a coisa da invenção, né? Assustador. Então, acho que, de uma maneira geral, a gente prestava muita atenção nisso, de uma música brasileira que fosse muito instigante, inventiva, e a música internacional também, que também tinha essas características. Por exemplo, se você pegar os discos do Metametal, o MM3 e o Metal Metal, eu trago ali através da guitarra, lógico que tem coisas africanas, mas eu trago ali um pouco da música de invenção do rock, ali digamos, do rock art ali, né? Então eu trago coisas do pós-punk, eu trago coisa de Sonic Youth, que é uma banda também que a gente prestou sempre bastante atenção, porque os caras misturavam uma canção pop com barulho e numa medida muito boa, né? Sun-Ra, né? O trabalho de Sun-Ra também foi uma coisa que influenciou a gente, o free jazz de uma maneira geral, o Ornette Coleman e companhia. Acho que a gente foi prestando atenção nessa coisa inventiva, assim, sabe? Foi o que guiou a gente. E lógico que a gente teve intenção, lógico, mas também a gente não ficou tentando copiar muito, né? A gente foi botando as referências à nossa maneira, né? Isso é importante também, preservar alguma personalidade, não apenas homenagear copiando, né? Claro, legal. E aí você levou isso um pouco para sua carreira em todas as áreas, né? Tanto nos seus discos solos, depois você faz um disco mais punk, né? E fala um pouquinho dessa parte, né? Do pós-metametá, ainda seguindo um pouco essa lógica, né? Dessa música inventiva e tal. Conta um pouquinho. Bom, o Metametal, ele é meio que um catalisador de tudo que está em volta ali, a gente fazendo, né? Então, o que a gente está fazendo nem é posa, porque a gente é posa assim, porque algumas coisas vêm depois dos discos do Metametá, né? Mas é Sim. tudo muito em paralelo. Se você pegar naquela época dos discos do Metametá, a gente estava gravando ao mesmo tempo os discos eu estava gravando ao mesmo tempo os discos do Pastor tem 3 discos também. E daí os projetos solos, né? O Encarnado da Jussara também é o Passo Torto, a banda também, né? De certa maneira. Eu e o Rodrigo ali fazendo nitidamente as guitarras do Passo Torto.
Esse disco da Jussara, quando ela, antes de chamar Encarnado, ela queria chamar de Estudando o Passo Torto, citando e estudando samba do Tom Zé e citando o Passo Torto. Ela estava meio fissurada no Passo Torto, queria cantar em cima daquelas coisas do Passo Torto. E acho que as coisas foram se alastrando, assim, respingando uma na outra, influenciando uma na outra. Por exemplo, ontem no show do Metá, a gente tocou uma música do Cartola, Sim, que é uma música que tá num outro show, que não é do Metá Metá, é o show que a Jussara canta Elisete. Mas a gente estava na passagem do som, começamos a tocar essa música, aí falamos, pô, vamos tocar essa música no meio da doideira, vai dar um barato muito louco, de repente entrar um samba do Cartola no meio da loucura toda, né? E a gente fez e já entrou pro repertório. Então, às vezes, no repertório tem coisa do trabalho da Jussara. Se você pegar o Tiny Desk do Metá Metá, tem uma música do disco solo da Jussara, né? Uma parceria dela com o Negro Léo. Então a gente vai adaptando também. No show do Metá Metá também tem resquícios dos trabalhos solos, a gente não tem muito limite, né? Uma fronteira muito definida ali, uma coisa vai entrando na outra. O Metá Metá se dissolve nos outros projetos, os outros projetos respingam no Metá Metá, uma coisa meio que se retroalimenta. Assim. É legal porque mantém essa verve inventiva e, ao mesmo tempo, conversa muito com essas coisas que dá uma impressão que ser mais sensorial do que a qualquer outra coisa, assim, né? A percepção é uma coisa mais ampla mesmo, não é tão definida. E aí, a impressão que me passa é que você levou isso até para as artes visuais, para o cinema, né? Essa coisa também que bebe um pouco, sei lá, do cinema marginal, do cinema novo, talvez. Vamos falar um pouquinho dessa parte, né? Você fez um longa, conta um pouquinho das suas influências do cinema e como que foi essa parte da produção. Bom, é engraçado, nessa coisa que eu estava te falando de uma coisa respingar na outra, é interessante que desde que eu lanço o disco, todo mundo fala assim, nossa, imaginei uma cena, vendo essa letra, ou essa sonoridade me lembrou tal filme, me lembra a trilha sonora de filme, essa música é muito imagética, eu vejo coisas, eu imagino coisas ouvindo essa música, então a coisa da imagem, ela tá muito forte na minha música, né, sempre as pessoas falam. Então eu tenho também esse trabalho de arte, digamos, visual, né, no qual eu englobo cinema também, a arte seria audiovisual, mas enfim. Tanto o desenho quanto o cinema, ele também tem influência da música e ele também devolve essa influência para a música, né? Atualmente eu estou trabalhando muito com trilha sonora, Metá Metá também. A gente já fez até um filme mineiro agora, o filme novo do André Novaes, que estreou em Berlim agora. Se eu fosse vivo, vivia. Toda a trilha sonora do Metá Metá, uma ficção científica doida do André Novaes com trilha sonora de ficção científica do Metá Metá. Então, Massa, a não gente também sabia. está... O Metá Metá já fez várias trilhas sonoras, então a gente também tá... É um jeito de ficar inventando, exercitando o grupo, a coisa criativa do grupo também, né? E é isso, tá tudo junto. Eu tenho um escritório, que eu chamo de escritório, né? Porque eu trabalho minha salinha de trabalho é num prédio onde tem advogado, transportadora, dentista. Então eu chamo ali de um escritório, né? Para fingir ali que eu sou um trabalhador normal, dentro do padrão ali. Eu sou muito trabalhador, né? O pessoal tem essa imagem que artista é só o cara que mastiga um chicletinho, toca uma guitarra e curte a vida, bebe, sai com as pessoas. Não é bem assim, não. É muito trabalho ali, né? Compor, arranjar, gravar. É uma coisa sem fim ali. Ensaiar, viajar. E eu vou nessa salinha ali, é tudo misturado. As coisas de desenho com as coisas de música, com os discos, com os DVD, com livro. É uma zona a minha sala, é tudo uma coisa engolindo a outra. Estou trabalhando com música, tem caneta em cima caneta de desenho, pincel, em cima do teclado.
vou mexer no instrumento, tem papel de desenho, então é tudo muito muito junto, né? Não consigo separar muito. Por exemplo, sempre que eu faço um show, eu faço cartaz do show. Dessa vez do Autêntico eu não fiz, mas usualmente, sempre que eu faço um show, eu faço meu cartaz ali. Uma coisa que eu aprendi desde o punk. Eu faço um cartaz até de inspiração punk, ali, de cartaz de show punk, né? Um desenho, e ponho ali. Eu acho que para o meu Instagram fica bonito com os desenhos ali do que aquele flyer padrão, com a carinha do artista, né? Fica tudo meio padronizado. E o meu desenho eu boto ali e o Instagram fica bonito, fica tudo mais, a divulgação do show fica mais interessante, tem mais like, as pessoas comentam o desenho. Aí fica uma coisa muito prática, usual, do dia a dia mesmo, não é uma coisa assim, sou um artista, vou fazer um desenho aqui. Não, preciso divulgar meu show. Então faço o desenho, esse desenho está relacionado ao show, o show gera imagem na cabeça das pessoas, está relacionado ao cinema, e de vez em quando eu faço cinema, que é onde eu ponho isso para fora, né? Então, eu tenho 2 filmes, o Dança das Cabaças, Exu no Brasil, que é um filme de 2005, um documentário sobre Exu. Tenho de 2015 o Breve Nenhum Cinema, que, como você falou, tem referência muito no cinema marginal. E eu me meto também, estou fazendo um filme agora nesse momento, que é sobre o CECAP, que é o conjunto habitacional que eu cresci, que é um marco da arquitetura aplicada a casas populares, né? Mas é uma ficção científica, não tem nenhum conteúdo didático, assim. Eu uso o CECAP como se fosse uma nave espacial, né? Então é outra viagem também. Mas é isso, uma coisa respinga na outra, eu não vejo limite, é meio... Eu tô fazendo história em quadrinho agora também, né? Tô arrastando uma história em quadrinho, tentando terminar ela. Então a coisa vai respingando na outra. E a história em quadrinho é sobre cinema. Eu acho que o cinema é um carro muito, é uma coisa, um carro-chefe quase de todos os trabalhos, até da música, né? A música é onde eu me expresso mais, onde eu sou mais conhecido, onde eu tenho mais campo de trabalho. Mas eu acho que o cinema ele é uma matéria-prima lá de trás, antes de eu pegar no violão, que ele já mexia muito comigo, sabe? Acho que eu sempre, mesmo fazendo música, eu sempre estou tentando, de certa maneira, fazer cinema de algum jeito, né? Eu sinto isso muito no Caetano, por exemplo. O Caetano era crítico de filme, né? Antes de ser o Caetano Veloso que a gente conhece, ele era crítico lá na Bahia, de cinema. E eu consigo enxergar isso na obra do Caetano. Ela é estética, ela tem uma estética do cinema ali, sabe? Não tem como você ouvir uma música, um disco do Caetano e falar assim, putz, não vejo, tem imagem, tem corte, tem luz, tem cenário, tem figurino. Então eu noto isso em alguns, no Sérgio Ricardo, que era cineasta também, né? Eu noto muito também o cinema ali também engole a música dele de um jeito ali também. Então acho que é isso, o cinema influencia muito e isso acho que se alastra em vários campos. Por exemplo, o Batatinha, um sambista que eu gosto muito, baiano, que a gente grava ali no Padê, né, no primeiro disco, ele tem muita coisa de blues ali no meio dos sambas dele. Tem, além de ter uma tristeza do blues, tem a escala do blues ali no samba dele, né? Ele tem... Como que estou tentando lembrar alguma música... por exemplo, na imitação mesmo que o Metá Metá canta, né? Ele fala: na imitação da vida, ninguém vai me superar. Isso é blues. Onde esse cara ouvia blues? No cinema, com certeza. Ele assistiu os filmes lá no cinema e via aquela escala da música negra americana ali e falou, porra, tem tudo a ver com samba, vamos meter aquele... E ele botou de um jeito genial, né? Então acho que o cinema ele respinga mesmo, né? Ele foi a fonte da cultura mundial, global, para muita gente naquela época, né? O cinema antes da TV,
a rádio, tudo bem, entrou música cubana uma época, depois entrou rock outra época, música pop, lógico que foi a TV depois, mas eu acho que essa geração mais antiga via no cinema como uma fonte de inspiração mesmo, né? O Jackson do Pandeiro criou o nome dele porque ele achou esse nome Jackson. Ele viu no cinema um ator chamado Jackson, que era Jackson, né? Possivelmente, mas ele falou, não, Jackson do Pandeiro. Então, acho que o cinema respinga muito, eu sinto isso na minha obra e vejo isso em muitas obras também. E esse sci-fi do recap aí, qual que é a previsão que ele vai existir para a gente poder assistir? Já tem alguma previsão? Qual, do meu filme, você disse? O seu filme. Ah, não tem previsão. Eu estou fazendo ele com calma, daí vou tentar botar ele em alguns festivais. É um curta. Não vou fazer um longa, não, dessa vez. Vai ser um curta, mas ele é uma viagem audiovisual de... Tá caindo aqui, desculpa. É uma viagem audiovisual, não tem história, tem os personagens, tem o prédio, tem os personagens, tem imagens de arquivo, muita imagem de arquivo que foi cedida pela família do Vila Nova Artigas, que é um dos arquitetos que construiu lá. O SECAP é um conjunto habitacional, uma experiência muito parecida com Brasília, arquitetônica, né? Teve 3 fases, uma com o Vila Nova Artigas, outra com o Paulo Mendes da Rocha, e outra com o Fábio Penteado. E aí são prédios muito parecidos com Brasília, mas era como se aquela utopia de um projeto comunista na arquitetura de Brasília, mais que foi para a elite, né? O povo sobrou lá em Brasília, né? Foi para a cidade satélite, foi para a Ceilândia, não sei o quê. E o SECAP, que era a sigla, era Caixa Estadual de Casas para o Povo, era a utopia de um projeto arquitetônico super sofisticado, de influência russa e coisa e tal, aplicada ao povo, aplicada à classe trabalhadora, né? Não vai funcionar porque foi feita no período da ditadura, eles conseguem fazer algumas unidades, fazem em Guarulhos, fazem em Jundiaí, em algumas cidades do interior de São Paulo, mas é um projeto que não vai para frente. Logo eles substituem pela Coab, né, um projeto mais simples, mais barato, sem esse negócio de sofisticação arquitetônica. Eu sou fascinado por arquitetura, assim, também, e não que eu vá fazer... Vai ser meu namoro com a arquitetura, vai ser esse filme, minha declaração de amor, assim, à arquitetura moderna brasileira, né? Mas eu vou fazer isso em uma coisa sensorial, com muita música. Eu vou fazer a música antes e botar o filme depois em cima da música, né? Então, o desafio é um pouco esse. Então, tudo vai ser guiado pela música, mas não vai ter história, não vai ter nada disso. Não vai ter ninguém falando sobre SECAP, nada disso. Massa. Bom, já estamos chegando para o final. Eu queria que você falasse rapidinho dessa experiência lá de gravar o disco com a Elza Soares, né? Que foi um disco muito marcante e que, né, depois ela veio a falecer um tempo depois, e aí esse disco acho que ficou meio histórico, assim. De onde veio essa oportunidade, né? Se você já tinha tocado com ela, e como que foi o processo um pouco daquilo que você falou, assim, de usar essas estruturas que são mais sensoriais ali no acompanhamento ali com ela. Fala um pouco, por favor. Bom, assim, uma coisa boa de ressaltar é que nada disso ia acontecer se não fosse a figura do Guilherme Castrup, que é o produtor do disco, né? Ele que teve a ideia. Ele estava produzindo, numa época ele estava produzindo o disco do Cacá Machado, chamado Eslavo Samba, e chamou o Passo Torto para ser a banda, fazer as guitarras, eu e o Rodrigo. E o Castrup na bateria, o Mênio Del Pique no baixo. Esse disco aí do Cacá Machado. E a gente começou a fazer aquela estrutura de guitarras, aquela coisa... aquela trama de guitarra, né, uma entrando na outra, frases que se completavam sem harmonia, sem mostrar harmonia, frases rítmicas, aquela estrutura do Passo Torto. No disco do Cacá Machado tinha uma música com a Elza cantando. E quando o Cacá foi fazer o lançamento do disco, ele chamou a Elza.
Aí a gente fez a música da Elza, a música que a Elza cantava no disco, e a gente fez uma versão de um samba da Volta por Cima, do Vanzolini. E daí aí eu fiz um riff ali, a gente fez uma estrutura passo torto para essa música aí da Volta por Cima. Depois do show, conversando com o Castrup, a gente falou assim, nossa, já pensou um disco da Elza cantando versões de samba, mas com essa cara meio do passo torto? Aí o Castrup ligou para ela, o Castrup era muito amigo do Celso Sim, que era muito amigo do Zé Miguel Wisnik, e falou com a Elza. Falou, Elza, eu fiquei pensando em escrever um disco no edital, você cantando sambas clássicos, com essa roupagem que você viu no show. Ela falou, pô, escreve. Ela, né, para ela era um trabalho a mais, assim, não tinha dimensão de nada, nem a gente. Só que ela falou o seguinte, ela teve uma ideia muito boa, ela falou, por que você não escreve a ideia de um disco de música inédita? Que eu não tenho nenhum disco com músicas inéditas. Todos os meus discos têm músicas inéditas, mas tem regravações também de algum sucesso. Quando a Elza começou, quando ela estourou com Se Acaso Você Chegasse, essa música já tinha sido sucesso na voz do Ciro Monteiro 10 anos antes. E várias músicas do repertório dela foi assim. Então, ela queria um disco só de inéditas. Daí o Castrup falou, vamos escrever um disco de inéditas aqui. Ele escreveu no edital da Natura, mas ele já foi fazendo. Antes do edital, ele já foi fazendo o disco. Então, a gente selecionou um monte de música lá daquele nosso núcleo, pegamos músicas de outras pessoas e a gente começou a mostrar para a Elza. E a Elza, na época, falou assim, pô, eu quero tanto por cada música. Ela foi bem, assim, profissional. Ela não teve muito... No começo, ela não tinha uma dimensão do que o disco seria, né? Então, ela falou, vocês me pagam tanto, eu gravo aqui as músicas. E o Castrup, eu lembro que ele pegou dinheiro do bolso dele lá, tipo, 90 mil reais, e pagou a Elza para gravar o disco que ele queria. Só que quando a gente começou a criar os arranjos lá, baseado no Passo Torto, ela foi ouvir um dia. Aí ela foi ouvir, ela chegou no estúdio e falou, meu, que isso aí que vocês fizeram? Eu tô acostumado da banda fazer o chão para eu cantar e vocês estão tirando o chão para eu cantar, né? Parece uma areia movediça, parece um tapete balançando. Ela ficou meio bolada, assim, mas ela não achou ruim, não. Ela falou, eu vou pro spa, vou estudar essas músicas aqui, vou voltar a comer essas músicas com farinha. Ela se sentiu desafiada, sabe? Isso aguçou. E eu lembro muito dela ouvir esses arranjos, daí ela falou assim pro produtor dela na época, esse disco aqui tá com cara de disco que vai ganhar prêmio. Acho que foi na hora que ela percebeu o que seria a Mulher do Fim do Mundo, sabe? Ela percebeu que aquele disco ali ia levar a carreira dela para outro lugar. Naquele instante, ela estava fazendo shows cantando Lupicínio Rodrigues voz e violão, tocando em lugares pequenos. Estava num momento meio no ostracismo, assim. Ela tinha tido aquela fase do Cox até o pescoço, com o Zé Miguel Wisnik ali, né? E uma fase de redescoberta da obra dela, mas logo depois ela sofreu um acidente, passou por momentos difíceis ali por causa do acidente, parou de andar. Então isso levou a carreira dela para um certo ostracismo. E esse disco deu uma balançada, né? Ela começou a gravar o disco, a gente começou a ter dimensão do que era esse disco. Lógico que a gente não ia imaginar que ia virar um disco clássico, né? Um disco que marcava uma época. E você olhando hoje, ele tem muito a ver com o momento político, né? Daquela época, o golpe contra Dilma, o Temer, o bolsonarismo crescendo. Então tem uma tensão, um disco ali de um fim do mundo que estava próximo ali, né? Uma panela de pressão que explodiu o fim do mundo e a gente viu esse fim do mundo mesmo ali anos depois acontecendo, né? No Brasil. Então é um disco que marcou, um disco que a gente não tinha dimensão na época, mas eu lembro muito disso. Contando a história, eu lembro da Elza ouvindo e falando assim, esse disco vai ser disco de ganhar prêmio. E realmente ganhou todos os prêmios, né? Inclusive de disco da década, né?
Para mim foi para quem trabalhou nesse disco foi tipo uma experiência para a vida toda, né? Ter feito shows com a Elza depois também, a recepção do público, a renovação do público dela, né? Um público mais jovem se interessando pela música dela, a música dela representando um monte de coisa, né? Para as pessoas. Então foi muito lindo viver essa experiência. Sem dúvida, um disco muito histórico, né? Assim, gostei muito. Que bom que deu para falar um pouco disso aqui. Uhum. Kiko, velho, prazeraço, muito obrigado aí pela disponibilidade. Te deixar então um espacinho aí de palavras finais, quem sabe convidar o pessoal, né? Eu vou tentar colocar esse material no ar hoje, no mais tardar amanhã de manhã. Então faça aí um convite, né, para essa passagem legal aí que você vai fazer tanto por BH quanto por Sabará, né? E agradecer novamente aí. Eu que agradeço, obrigado aí pelo papo, adorei. Então vou deixar o convite aqui para todo mundo que está ouvindo o podcast. O show vai ser sábado do Metá, no sábado na Autêntica, e no domingo vai ter o meu trabalho solo Rastilho, que é um disco de 2020, mas que eu faço o show dele de vez em quando, um disco que é bem especial para mim. E vai ser a primeira vez que eu apresento ele em Sabará, a primeira vez que eu toco nesse Teatro Municipal de Sabará, que é maravilhoso, né? Que é um dos mais antigos do Brasil. Sim. E vai ser um prazer reencontrar os amigos de Minas, e eu adoro passar por Minas, principalmente comer em Minas, né? Porque não é fácil não, é muita comida boa. Então já estou pensando na comida, já estou pensando nos shows maravilhosos, nas pessoas que eu vou encontrar. Vai ser muito legal. Então, convido todo mundo. Sábado na Autêntica e domingo no Teatro Municipal de Sabará. Que legal. Quem sabe vocês não fazem uma invernada aqui, um período, às vezes até para construir aí, pegar inspiração e outras coisas para fazer um novo disco do Metá ou qualquer outra coisa aí. Minas tem muita influência, né? Você mesmo falou dos congados, de tudo aí. Então, fica o convite para vocês passarem um tempo maior aqui e desejar bons ventos, né, para esses shows aí, que vai ser muito legal. No sábado estarei lá, no domingo vou tentar também, mas vamos ver o que dá para fazer. Kiko, valeu demais, um abraço. Obrigado. E a gente se vê por aí, cara. Obrigado, querido, um abraço. Valeu. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like, faça um comentário, até uma pergunta que a gente vai repassando aqui para o Kiko na medida do possível. E até a próxima. Divirta-se. Cultura é divirta-se.